Pessoal, então, né, como o papo fluiu muito com o professor Júlio aqui, enfim, né, italiano, aí pega ainda aqui o Forrest Gump, né, o nosso contador de história, o papo se alongou, mas está maravilhoso, então a gente resolveu dar continuidade e aqui a gente está na parte 2. E o professor Júlio estava falando exatamente sobre o envelhecimento da população, né, como é que o senhor vê isso, né, com relação ao que esse aluno de graduação ele já deve ter de formação para que ele abrace essa nova realidade, entre aspas. Eu acho que temos essa questão que não pode ser esquecida, né? Ou seja, a partir do momento que você tem uma mudança do perfil populacional, né, isso gera demandas de saúde diferentes, evidentemente. Especificamente na nossa área, da endodontia, vão ser cada vez mais frequentes canais calcificados, né? Então, assim, se você outro dia me perguntaram assim, o que que você, o que te preocupa mais? É perfuração? É instrumento fraturado? Eu falei, não, é dente calcificado, é calcificação. Eu acho que vocês têm a experiência que eu tenho de pacientes com necroses assintomáticas, né? Necroses pulpares assintomáticas, que de repente ali surge uma imagem periapical e você não tem luz de câmara, muito bem. Não é caso para aluno de graduação, mas ele tem que saber diagnosticar e tem que saber fazer a indicação, que é a grande questão da seleção do caso. Eu acho que eu tenho um amigo protesista que ele bate na seguinte tecla: o bom dentista, o bom médico é aquele que tem um bom diagnóstico e sabe selecionar aquilo que é para a condição, isso, que é da condição de treinamento dele ou não. E sabe indicar. Não é para, vamos ver como é que fica. Não, isso não rola. Agora, óbvio, se eu quero aprender a fazer uma situação mais complexa, que vai se tornar mais frequente, eu tenho que me preparar para isso. Então, esse é um aspecto que... E há, obviamente, também mudanças do ponto de vista da demanda estética, né? Então, aquilo que a gente estava falando, você, entre ter uma coroa, sei lá, uma coroa 4/5 metálica e ter uma 4/5 estética, ou ter uma onlay, ninguém, né? Há uma demanda estética diferente também. Os materiais são outros, não é isso? Esse aluno de graduação ele tem que ter essa informação e tem que ter essa prática de alguma forma. Até né? porque eu acho que você fala alguns anos atrás em coroa, vou fazer uma veneer, uma metaloplástica. Ela fazia sentido quando a alternativa era cara. Claro. Mas se pensar hoje numa impressão de um bloco cerâmico, é mais barato porque Ou não mesmo, tem nem um valor protético. A gente tem hoje um problema, assim, o paciente ideal da prótese fixa não existe mais. Porque na hora que o cara perder um dente, você não vai desgastar 2 dentes sadios para fazer uma prótese fixa. Sim. Você vai fazer um implante. Sim. E você tem hoje N sistemas de implante por diferentes valores que podem ser encaixados nessa situação. Tá? Ao mesmo tempo, você tem uma outra demanda que é a demanda tecnológica. Né? Então, hoje nós falamos de motor elétrico, falamos de scanner, falamos de impressoras, falamos de fresadoras, tomografia, microscópio, né? Enfim, sabe uma coisa que eu acho que nós estamos muito atrasados? A gente não ensina aos nossos alunos de graduação a usar lupa. Eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Hong Kong no ano anterior à pandemia. 100% dos alunos com lupa. Cara, não dá, assim, vocês concordam comigo que minimamente ali uma magnificação de 3 vezes, 2 vezes, 3, já faz uma tremenda diferença. E a gente não tem essa cultura. Né? Isso é uma coisa interessante. Se a gente pega o dentista brasileiro, eu acho que muitos dos dentistas que eu conheço, clínicos e bons clínicos, muitas vezes nem lupa eles usam. Não usam. Agora, se você vai lá fora, é muito difícil você pegar um dentista que não tem uma lupa boa, né? Em qualquer área. Entendeu? Já é uma coisa... Eu lembro quando eu estava na Unip, Júlio, lá em Campinas, eu ia de lupa, porque não tinha microscópio e para mim trabalhar a olho nu seria muito complicado e tal. Eu falei, não, aí eu comprei uma bela lupa, que até então a minha primeira lupa era uma porcaria, depois comecei a usar microscópio. E eu falava para os alunos, gente, dá uma olhadinha aqui, colocava... Alguns até compraram. Mas você concorda que mesmo a sua primeira lupa, que era uma porcaria, era muito melhor do que nenhuma lupa, né? Eu abro
Logicamente, no nosso curso de especialização lá na faculdade, a gente trabalha com microscópio, microscopia e tal, mas eu falo para o aluno, muitas vezes vocês fazem a endodontia delivery e tal, e às vezes não tem microscópio, onde vocês vão, vocês precisam ter uma lupa. E eu abro ali o AliExpress, cara, R$300, R$500 no máximo, você compra uma lupa. Tô chutando caro, hein? R$500, tô chutando caro. Ah, mas cara, se a lupa durar 2 anos, já cumpriu o papel dela. Ele tem que ter na cabeça que se a coisa tá fluindo, ele vai comprar uma lupa boa, claro. Em benefício da visão dele, em benefício do paciente, vai ter um aumento maior. Agora sim, né? Você concebe, eu sei a resposta de vocês, mas você concebe um curso de especialização em que o aluno não aprende a usar microscópio? De forma nenhuma. Eu acho que a gente não tinha que ser obrigatório? Não tinha que ser um parâmetro de dizer assim, esse curso pode funcionar porque ele tem os recursos mínimos que mas aí a gente vai entrar na outra questão, grana. Então, os alunos hoje, a maioria, eles escolhem o curso pelo valor do curso. Então, mas aí... Eles não se importam com a qualidade do ensino, eles não se importam em saber quem são. Mas Simone, essa conversa foi uma conversa familiar uma vez com uma cunhada minha, né? Então assim, sei lá, vestido Gucci, bolsa Louis Vuitton, tal, e comprou um leite que olhava assim e falava assim, cara, esse leite, isso é leite? Eu acho que não é, deve ser. Eu falava assim, aí eu falei, então, né, fala uma coisa, aquilo que você está pondo em cima da sua pele, você está linda, fantástica. Mas aquilo que você põe para dentro do seu corpo, tá uma merda. Eu escolho o mais barato. Falei, então, cara, assim, você escolhe o melhor preço do melhor. É isso que você faz. O melhor preço do melhor. O que é o melhor leite? O leite X? Eu vou comprar o leite, mas tudo bem, eu vou fazer uma pesquisa. Aqui tá. É isso que. Agora, assim, quando você transforma qualquer coisa simplesmente em commodity, aí você cai nisso que você está falando. E aí vale para qualquer coisa. Vale para o curso, vale para a Lima, né, vale para o... Né, assim, eu transformei aquilo numa mercadoria. Aí eu vou pelo preço. E não é todo mundo que tem essa percepção. Então, assim, é difícil, Simone. E é muito cruel quando a gente ouve assim, o mercado se autorregula. Não, o mercado não se autorregula, porque mesmo que ele se autorregulasse, ele se autorregula às custas da população que está recebendo, às vezes, um tratamento inadequado. Isso é muito cruel, né? Então, assim, entendo o que você fala, mas, novamente, aí são questões comportamentais. Vamos para uma, né? Você falou eu fiz lá o meu curso, eu me formei mestre, me formei doutor, e aí eu recebi o convite para ser professor na escola X. E ali, né? Tem um professor de endodontia. Tem um professor de endodontia. Eu vou dar esse exemplo que eu dei agora, né? Assim, um professor de endodontia, eu vou contratar, você está se sujeitando a isso. Eu tive um aluno meu tá terminando um doutorado agora. Ele foi trabalhar numa faculdade dessa. Deu 6 meses e ele largou. Quando ele foi, né? Ele me perguntou, professor, o que o senhor acha? Eu falei, não sei. Cuidado para não desaprender, né? Veja lá o que... Mas aí entra numa questão que são os valores. E aí é muito difícil, porque nós estamos falando de pessoas. Eu não estou aqui... Sim, você entende? Você entende? Do mesmo jeito que tem o cara que se sujeita àquilo, tem o cara que fala, não, isso não é... Isso está contra o meu valor. E é engraçado. Entende? É complexo. É complexo. Eu ainda acho que também está relacionado com a educação. Mas a educação lá atrás. Educação, formação, valores. E eu acho que o que você quer da sua profissão. Porque, por exemplo, quando eu terminei o doutorado,
Eu recebi um convite para fazer parte de uma faculdade e na época eu acho que eles queriam me pagar algo em torno de 1.000 e pouquinho. Aí eu falei assim, mas quantos professores são e quantos alunos tem? Era graduação. Tinham 90 alunos, eram 3 professores e 2 estagiários. Eu falei assim, eu não vou. Eu falei assim, ó, se você me pagar tanto, beleza, eu vou. Mas por esse valor, eu não vou. Eu tenho uma ex-aluna de graduação, não da USP, mas da Santa Cecília. Ela teve com a gente, isso foi o começo do ano passado, ela tinha se formado e tal. Ela falou, professor, eu tô trabalhando na clínica popular, eu trabalhei sábado inteiro e eu ganhei R$58. Eu falei, não, o que você tá fazendo lá? Né? Mas eu preciso... Cara, assim, você tá desaprendendo. Né? Tá desaprendendo. Não tem jeito. E aí você pensa na responsabilidade, você pensa no cansaço e você pensa que uma faxineira boa vai ganhar R$200 nisso. Entendeu? Então, e muitas vezes não vai trabalhar de sábado. Entendeu? Então, assim, cara, tem alguma coisa... É cruel em todos os sentidos, indiscutivelmente, mas tem essa questão que é uma questão... Eu vi outro dia isso, né? Eu achei fantástico, né? Até eu vou dar aqui eu vou falar isso no meu discurso de formatura na sexta-feira. Com certeza o episódio vai ser depois, então não vou, né, vou estragar. Eu fico pensando que hoje deve ser muito difícil fazer um discurso de formatura. Mas assim, né? A gente ouve muito que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Né? Isso eu ouvi do Clóvis de Barros Filho, né? Não vou dar a autoria. Aí ele falou, não, a gente é do tamanho dos nossos valores. São os nossos valores que determinam as nossas ações. E é isso que precisa ser, né? Porque tem uma questão que é a seguinte, quando senta alguém na sua cadeira para atendimento, você tem que dar o melhor para aquela pessoa como se fosse você que tivesse sentado ali, né? É uma coisa tão elementar, né? Assim, mas são questões que, assim, novamente, volto para aquilo que a gente conversou lá na primeira parte, né? Quando eu olho e só vejo o dinheiro, quando eu olho e transformo tudo em commodity, aí... eu tenho uma opinião que isso, numa profissão de saúde, não dá certo. Não dá certo. É o começo do fim. É o começo do fim. O começo que já começou no fim. Mas aí... tem gente que eu acho que até por questões comerciais, eu acho que um bom comerciante, talvez ele seja um péssimo dentista e eticamente ele seja uma pessoa que não haja da maneira correta. Mas... de alguma forma, talvez ele vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro em cima disso. Eu não sei se... vamos aqui, um cara que monte um convênio, ponha 10 pessoas para trabalhar lá, pagando muito mal, atendendo muito mal, então, mas alguém ali está ganhando dinheiro. Então, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Eu vou... A lógica do... A gente culpa o convênio tem suas culpas, indiscutivelmente, mas... o convênio trabalha com uma lógica capitalista, né? Mão de obra farta. Então, mas vamos lá. Para cada um dentista que está credenciado, existe pelo menos mais 1.000 que querem entrar. E aí ele põe o preço que ele quer. Vamos sair um pouquinho da odontologia. Os convênios médicos, eles passaram, eu não sei como é que está agora, mas eles tinham muita dificuldade de credenciar pediatra. Os pediatras não queriam se credenciar. Com certeza, a hora da consulta desse pediatra que ia se cadastrar, ela era muito mais cara do que a média das outras especialidades. Aí é uma lógica puramente de mercado e capitalista. Eu vi isso de um dono de um convênio uma vez. Ele falou, cara, a gente montou o nosso convênio num primeiro momento, imaginando que ele iria usar
ao horário vago do consultório dele. Então, assim, ele trabalhava 8 horas por dia, ele tinha 6 horas de atendimento efetivo, aquelas 2 horas a mais ele ia para dedicar para o convênio. E, de repente, tinha nego que se dedicava 100% do convênio. Tá? E aí, sei lá, cadastrou, chegou lá em 20 mil, 25 mil, 30 mil dentistas cadastrados, sei lá, estou chutando um número. Mas para aqueles 20 mil cadastrados, tinha mais 50 mil que iriam entrar. Aí ele falava, bom, o Eudes sai, a Simone entra, a Simone sai, o Júlio entra, e eu continuo com o meu negócio. Então, assim, tem uma lógica, é cruel, mas aí é uma lógica de mercado. Não justifica, nós estamos falando de ser humano, sim, tudo bem. Mas é o que acontece. É o que acontece. Né? Assim, na boa, né? Abstração, não vamos falar nem de endodontia, né? Endodontia, o cara cobra 70 conto, pelo amor de Deus, né? 70 conto é isolamento, isolamento, anestesia, não sei o que, então, meu, já foi, né? Já foi. Já tá assim, muito louco, é uma coisa que não a conta não fecha. A conta não fecha. Não, uma vez eu fui dar uma aula num evento da Petrobras e aí eu comecei a conversar com todo mundo ali, atendi o convênio da Petrobras. E eu comecei a conversar com os caras no final da aula, uns caras mais velhos, um cara de, sei lá, tinha 60 anos. Eu falei, como é que é o seu esquema de trabalho no consultório? Não, eu tenho que fechar 10 dentes por dia. Aí eu fiquei pensando, Júlio, eu falei, porra, esse cara fechar 10 dentes por dia, imagina a dor de cabeça que esse cara não tem. Na verdade ele não tem, porque ele não dá o telefone dele pro paciente, é aquela coisa. Deu problema, amigão, se vira, toma remédio, mas a conta do cara é aquela. Aí eu falei, pô, mas será que a conta fecha? Porque o que ele gasta de material? Mesmo que você use a lima, como diz um amigo nosso, né? Eu uso até quebrar, no convênio eu uso até quebrar. Azar do paciente. Ruptura com a lima. Azar daquele paciente da vez que a lima fraturou. Professor, eu tô com uma curiosidade agora, mas assim, ela é mais filosófica também. Como que é a cabeça hoje, né? O senhor deve conversar com os alunos da graduação, do cara que está se formando em odonto. Qual que é a ambição dele? Como que ele se imagina? Como que ele se vê vindo de uma faculdade pública, né? A maior faculdade da América Latina. Como que é a visão dele? Eu acho que a gente tem uma função importante de formá-los no sentido... porque assim, a gente quando está dentro, a gente muitas vezes não valoriza o que a gente tem, né? Aquilo é a nossa rotina, né? Aquilo é o nosso dia a dia. Então, E quando você sai lá para fora e começa a ver o que a faculdade ofereceu para esse aluno, né, para esse estudante, ele tem que valorizar muito isso. Então, assim, é óbvio que nós temos um papel importantíssimo de formá-lo no sentido de entender que ele é um profissional de saúde que ele não foi formado para trabalhar em qualquer local. Ele tem que ter essa noção, né? Então, assim, e aí não é uma questão de origem social, nada disso, é preparo. Quer dizer, você foi formado por um dos melhores cursos de odontologia, e novamente falo aqui, evidentemente, não só pela USP São Paulo, Bauru, Ribeirão, mas se fosse pensar nas faculdades públicas do estado de São Paulo, algumas particulares, o cara tem que ter a noção de que ele não dá para ir para uma clínica popular. Mas, cara, você tem que se achar de algum lugar, assim, ele tem que ter essa noção, entendeu? Assim, e tem essa coisa que eu não sei de onde tiraram isso. Eu vou lá pegar a mão. Cara, você não vai pegar a mão, você vai estragar a sua mão. Você vai criar vício. Sim. Né? Você vai desaprender. Olha, a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida foi assim: agora você vai aprender a verdadeira odontologia. Pô, cara, que isso? Não, a verdadeira odontologia não é bem assim, né? Assim, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa função, né? Agora, a gente tem um grande problema hoje, porque assim, a rede social, novamente vamos cair na rede social, né? Que assim, o cara...
alguém posta desgraça na rede social? Claro que não. Não, né? Vender sonhos. Não fala que é pobre. Claro. Que tá você aluga um carro, mas você tá apostando que você tá ali motorizado. O Bruno tava falando pra gente outro dia que tem empresa que você aluga roupa de marca, de grife, pra fazer a foto. Não. Então assim, o cara olha o colega e fala assim, puta, o cara tá fazendo tal coisa, ele já tá andando de Mercedes, né? Não sei o que, o cara fala, o cara vai se deprimindo, né? Ele fala, eu sou um bosta. Não, sou um fracasso. Sou um fracasso. Na verdade não é, ele tá sendo enganado. Sim. Né? Eu poderia contar aqui várias histórias, né? Porque assim, eu também sou meio Forrest Gump, eu tenho lá, mas enfim. Mas eu tenho uma ex-orientada minha que ela é corredora, ela maratonista, foi triatleta e tal, não sei o quê. E ela me contou, um dia eu perguntei com ela, estava terminando o trabalho de mestrado dela, eu falei assim, você não tem Instagram? Ela falou, eu tenho, mas não ligo para essa coisa, que isso é a coisa mais fake que tem no mundo. Por quê? Qual a sua desilusão com o Instagram? Eu falei, fui fazer se ela for ouvir o podcast, ela vai saber quem que eu tô falando. Eu já sei quem é. Você já sabe quem é, né? Eu fui fazer a maratona de Santiago, fui para Santiago, não sei o que e tal. Chego lá, tive uma distensão, foi uma merda. Fiz a prova com dor, não sei o que, a viagem foi um lixo. Aí de lá eu peguei minhas filhas com meu marido, fomos para não sei aonde e tal. Aí chego de viagem, encontro uma amiga, ela fala assim, nossa, você fez a viagem dos meus sonhos, você foi lá, um monte de foto legal. Eu falo assim, foi uma merda, eu me machuquei e tal. Então assim, né, você entende, cara, é isso. Quando eu escutei isso numa série, né, tá a menina lá sendo chavecada por um cara, e a menina vira pro cara e fala assim, você não tem Instagram, cara? Eu falei, não tenho. Por quê? Porque no Instagram eu só vou conhecer o que você quer que eu conheça de você. Aqui no Tete a Tete eu conheço tudo que você for perguntando e a gente vai se conhecendo. Você é real, né? Você é o real, entendeu? Sim. Então, você... A gente precisa, não que a gente não deva ter, eu não estou falando isso, mas a gente tem que ter essa noção. Discernimento, né? Porque o Willis, ele foi puxado, tragado assim, para as redes sociais. Ele ainda é um pouco. Eu tenho vários problemas com rede social. Inclusive que eu não tenho saco de ficar postando, já é uma coisa que eu falo assim, quem trabalha muito... Não tem tempo. É complicado de ficar, né, lá postando coisa. Vai ter um monte de gente que vai ficar bravo comigo. Mas é verdade, porra. Eu tô lá com o paciente, tô lá com não sei o quê. Aí fica lá aquelas coisinhas. Ou então, aquele doido lá de Portugal, eu esqueci o nome dele agora, põe uma câmera no consultório, mostra todos os pacientes. Imagina que um paciente meu, ou algum paciente, vai olhar e falar, que invasão, que coisa, né? Não tem cabimento. Mas eu acho que se perdeu... Perde essa noção do bom senso. Do bom senso, as pessoas estão malucas, Júlio. Hoje, para você atingir qualquer coisa... Olha, no mundo real, pelo menos assim, as coisas que eu vivi na minha vida, e olha que eu não posso nem reclamar, eu acho que eu nunca falei isso aqui em nenhum podcast, mas os 10 primeiros anos da minha profissão, apesar de tudo que eu tinha feito, eu ainda botava em xeque se por acaso eu ainda ia continuar como dentista. Porque a gente tinha... Era muito fracasso do ponto de vista... econômico e investimento e frustração disso, frustração daquilo. Lidar com as pessoas não é uma coisa fácil. Eu me formei em 86 e assim, essa história é bem legal, né? Em 86 eu fui convidado pelo A1, eu era recém-formado, para acompanhar a graduação da Faculdade Zona Leste, que aí depois se transformou na Unicid. E um ano depois surgiu a oportunidade de eu ser contratado. Eu não tinha feito mestrado, nada, mas naquela época, enfim, surgiam essas oportunidades. Eu já fazia especialização. Depois eu entro no mestrado em 89. Então, assim, eu era recém-formado, estava montando meu consultório, não tinha ninguém na minha família dentista, ninguém. Sempre achei que... porque é muito louco isso, né? Muita gente me pergunta assim, mas por que você foi ser professor? Porque eu entendia que para eu ser professor eu tinha que estudar. E quando eu estudava, eu melhorava. Quando eu ia lá dar uma aula,
né, minhas primeiras aulas foram de odontometria, tal. Eu fui aprender métodos odontométricos. Eu falava, eu melhoro, eu estou melhorando. Então, assim, eu acho que eu sou um bom professor, pelo menos eu tenho essa percepção, mas, fundamentalmente, eu estudo sendo professor também. Então, assim, para eu ser um bom professor, depois eu descobri que eu faço pesquisa, enfim, a gente vai entendendo. Eu tinha 22, 23 anos. Bom, mas Durangaço, né? Meu pai me ajudou muito, indiscutivelmente. Meu pai chegou para mim, eu me formei naquela época, era muito comum. Meu pai falou, vou comprar um equipo para você. A gente tem uma casa alugada. Naquela época era muito difícil você tirar um inquilino, enfim, mas vamos tirar um inquilino. Reforme por sua conta, a montagem do consultório é seu, tá? Beleza, tá bom. Então, só que eu queria continuar essa história de ser professor, que começa... E aí o bichinho pica em você e você fala, puta, eu quero ser professor também e tal, não sei o quê. Bom, e aí, assim, os meus colegas de turma, numa outra pegada, trabalhando, ganhando dinheiro e tal, e eu tinha um golzinho verde, água, coisa mais horrível que tinha, mas era o carrinho que eu tinha ali. A Pampa Azul. E eu sabia que, assim, eu só ia poder trocar de carro por meu trabalho. Meu pai não ia mais me ajudar nisso, ele já tinha ajudado muito, por sinal. E aí eu tô lá um dia no departamento de endo, fazendo já o meu mestrado e tal, e um colega meu de turma parou lá, assim, o carro da época, sei lá, era o Escort XR3, né, assim, pro cara, teto solar, vermelho, ele parou pro lado, assim, né, foi lá no departamento, porque o técnico do departamento, ele vendia... tubete de Tergentol, vendia medicação NDP, o PRP, essas coisas todas aí, os caras compravam dele. E ele me encontrou, né? Então, sei lá, depois de 5 anos de formado, eu, mesmo carro, né, ali, né? Eu lembro até hoje que ele olhou pra mim e falou assim, pô, Júlio, você tá na merda mesmo, hein? Eu falei, caralho, isso nem de carro você trocou. Eu falei, cara, mas assim, tô montando consultório, quero casar, tô fazendo pós-graduação. Tô investindo na minha carreira. Eu trabalhava de sábado e domingo, assim, segunda a sexta era aula, pós-graduação e tal, então assim, mas cara... É isso, o cara olha pra você e fala assim, pô, o Gavini comeu muito capim aí, entendeu? E você tá falando da história, você vê como tudo, as histórias não tem vida fácil. São semelhantes. Não tem vida fácil, nunca teve nada fácil, entendeu? E eu falo até que se o cara tem vida fácil na odontologia, se é de família rica, nem dentista ele vai ser, já começa por aí, o cara talvez mude no meio do caminho. Eu tenho o meu melhor amigo, cara, é o meu melhor amigo, né, assim, ele fez, por coincidência a gente estudou junto no colégio, depois a gente fez faculdade junto, hoje ele é juiz federal. Chegou uma hora e falou, não, essa vida não é pra mim, fez direito e foi juiz. Ótimo, recomeçou. Recomeçou. Mas eu acho que é isso, eu acho que todo mundo tem, agora, né, sei lá, Simone, eu acho que tem questões, né, que a gente vai rodar, e a gente vai cair na questão ética, na questão pessoal mesmo, e moral, entendeu? Isso é engraçado, professor, que vocês estavam falando, né, da sua história de vida, do Eudes eu já conheço, e assim, quando eu vim para São Paulo, né, através do professor Oscar, o meu pai me bancava, assim, graças a Deus ele podia fazer isso, pagar minha especialização, eu não precisei trabalhar na especialização, mas eu me dediquei muito, porque eu pensava na minha carreira como a longo prazo. Então, assim, eu lembro que tinha vezes que eu ganhava 1.400 da bolsa do mestrado. Né? Eu fazia o máximo para sobreviver com aquele dinheiro, porque eu já pensava assim, puta, eu tô fazendo mestrado. 1.400 era CAPES ou era... Era CNPq. Eu não trabalho, né? Eu fazia mestrado. Meu pai me banca, e aí eu vi o pessoal, né, já trabalhando, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a trabalhar no consultório. O cara me pagava R$700 por conduto. Para mim, financeiramente, valia muito a pena. Sim. Porque eu ganhava praticamente o triplo da minha bolsa. Sim, claro. Né? Só que, assim, era um lugar ótimo, chiquérrimo, assim, tipo, incrível para trabalhar. Só que
eles não agiam muito eticamente. E aí isso eu comecei a entrar em conflito. Eu falava assim, tudo bem, cara, eu tô roubando o paciente, porque eu tô fazendo coisas que não dá. E aí eu cheguei com um papai uma vez... E o paciente pagando caro. Pagando caro. Eu falei assim, pai, não dá, eu não vou sair. Ele falou assim, sai de lá, você acha que não é o... Saia. E aí entra essa questão ética, né? Porque assim, mesmo sobrevivendo com R$1.400, eu larguei isso pra ficar com ele, de que todo mundo fala, tá lá fazendo mestrado, mas tá sugando saliva pro cara. Mal eles sabem o quanto sugar saliva, né, me moldou profissionalmente. Mas, assim, eu te entendo perfeitamente. Eu tenho um pai odontológico, que é o A1, né, o Carlos Eduardo A1, que meio que me adotou também. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ele. Como é que ele tá, Júlio? Tá bem. Faz tempo que eu não vejo o A1. Ele ainda clinica, ele tá bem, tá super... Toca sua guitarra. Toca sua guitarra, tem uma banda, tá super bem. O Celso não é da banda dele? Não, é outra, ele é uma outra banda. Com Carmo. Mas a gente tem... Eu sempre falo isso pros meus filhos, né? Assim, olha, você tem que estar preparado. Uma hora o cavalo vai passar na sua frente, você tem que estar com a sela para montar. Quando a gente é jovem, às vezes passa um cavalo, passa 2 cavalos, passa o 3º cavalo. Aí, quando vai ficando mais velho, o cavalo vai rareando, né? E às vezes você precisa tomar cuidado para não morrer com a sela na mão. Então, assim, tem que ter... você me perguntar assim, tem sorte? Tem sorte com um trabalho sério, tem sorte com... né? Eu me lembro, cara, assim, acho que o primeiro artigo que eu publiquei foi na revista do sindicato, a revista paulista de odontologia e tal, né? Era um negócio de odontometria e tal. E não tinha computador. Eu já namorava a Celina, o pai dela tinha uma máquina elétrica que se você não tirasse a folha, você tivesse na mesma linha, você conseguia corrigir. Era sensacional. Cara, eu passava às vezes noite digitando, aí eu terminava ali e falava, puta, tem um erro no meio do parágrafo, e digita de novo e faz. Aí ele acho que comprou um dos primeiros computadores, isso em 87 e tal, só que ele trabalhava, então eu ficava às vezes esperando ele terminar de trabalhar para pedir para ele para usar o computador. Ele sempre foi um cara super gente boa comigo também. Então, assim, cara, não tem vida fácil. Mas isso vai te moldando, é o que você falou, isso vai te moldando. Quando eu dei aula na Unicid, depois eu fui contratado na USP em 93, o meu concurso de ingresso foi em 93, e aí em 2001, 2002 surgiu a oportunidade de eu ir lá para Santa Cecília, foi um convite também, enfim. E eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz na época para o coordenador, que era o professor Walter Denari, né? Walter Denari, um pediatra excelente e tal, e a professora Rosângela Maluza, que tá muito lá, bacana, muito gente boa, fiquei muito amigo dele, não conhecia, nós nos conhecemos através do intermédio de uma amizade, na verdade. Mas eu lembro que eles fizeram uma série de perguntas para mim, tinham vários professores interessados lá na Unisanta naquela época, e eu era meio... assim, eu era o cavalo paraguaio, assim, né? Eu era o mais jovem, enfim, e tal. Mas, enfim, a gente casou as ideias ali, mas eles me fizeram um monte de pergunta, um monte de pergunta, e no fim eu só fiz uma pergunta para eles. Falei assim, eu queria saber o seguinte, professor Denari e professora Rosângela, eu tenho autonomia? Como assim? Porque só passa aluno que merece passar. E o aluno que não merecer passar, ele vai ter que fazer a endodontia de novo. Não, você tem 100% de autonomia. Então, porque assim, já não sei... Se fosse assim, passa todo mundo... Tchau. Não me interessa. Né, você entendeu? Sim. Porque assim... Mas são coisas... Então, Júlio, é a mesma pergunta que você fez para ele, é a pergunta que eu fiz para o Léo, quando ele era diretor da Unip lá em Campinas. Entendeu? Falei, escuta... veja bem, eu estava na clínica integrada. O Márcio, meu sócio, já tinha dado pério para aquela turma. Eu já sabia que tinha um monte de gente que não tinha a menor condição de estar no 4º ano. Eu falei, escuta, a gente vai montar a equipe, vai fazer tudo certinho, vai ser ótimo, mas a gente tem autonomia? Posso reprovar? Ele falou, claro.
Então, assim, aí eu falei, olha, tem gente que tinha que ter sido reprovada no 2º ano, no 3º ano e chegou no 4º. Clínica integrada vai reprovar, porque tinha ainda essa coisa, né, Júlio? Lá aqui em São Paulo, a integrada para reprovar alguém era complicado. Porra, mas passou de tudo, vai ficar de clínica integrada. Então tinha esse mito. O cara vai se formar. Coitado, não sei o quê. Acabou, ele bancou, ótimo, vamos fazer isso. E a gente realmente reprovou lá meia dúzia. E foi uma revolta, e ele bancou. Ele falou, não, a gente teve essa conversa. Ele veio falar comigo e falou, olha, eu fui até conversar com um dono de dental que a filha estudava lá e eu reprovei. O cara me fez lá em janeiro para conversar com o pai da menina. Que inclusive eu já conhecia de sei lá da onde, mas... E eu fui lá com toda a documentação da filha. Falei, olha, sua filha fez isso aqui. Aqui os dias que ela não veio, a quantidade de festas que você tinha no dia anterior, que ela não aparecia, deixava o paciente aqui, que era uma coisa que me incomodava bastante. Você tem uma festa... O paciente vem, não sei da onde, não tem dinheiro praticamente nem para pagar o ônibus, Júlio. E aí você vai lá e toma no show do dentista. Acontece. Enfim, aí o cara, ele foi um cara muito bacana e falou, olha, você me desculpe de ter feito o senhor vir até aqui para conversar sobre isso e tal, mas eu entendi tudo perfeitamente. E é claro que a menina tinha falado que eu tinha perseguido ela desde o primeiro dia, que não é verdade, aquela coisa. Mas enfim. Cada um conta a sua história, né? Cada tem a sua versão. Cada um tem uma leitura. Cada história tem duas. Na verdade, tem mais de um lado, né? Tem os dois lados e a verdade, né? Então, mas essa questão também é muito maluca, né? Assim, porque o que nós percebemos do mundo é através das nossas sensações, né? Sensações. E assim, o verde que você enxerga não é o verde que eu enxergo, não é o verde. Então, assim, qual que é a verdadeira realidade? Então, assim, ela não é uma. Tem uma realidade. A realidade absoluta, ela efetivamente não existe, né? Agora, essa experiência de Santos é muito maluca, porque eu fui dar aula em Santos, eu tinha uma turma de 5 anos, eu tinha uma turma de 4 anos e meio, e tinha na sequência uma turma de 4 anos, porque eles montaram a faculdade para 5 anos, depois eles viram que eles tinham que reduzir para 4 e teve aí esse intermédio. Então, eu dava ao mesmo tempo, indo pela primeira vez lá, para duas turmas. 4º ano de uma turma e 3º ano da outra turma. Então, assim, imagina, eu tinha alunos saindo pelo ladrão, né? Então, assim, era um número absurdo. Tinha um número razoável de docentes contratados, eu não tinha pouco docente. Levei um monte de pós-graduando para dar aula comigo também, meio como voluntário e tal. E só que era um inferno na Terra, né? Porque, assim, era para a clínica estar pronta, ela só ficou pronta para o 4º ano, então... E assim, cara, era o inferno, assim, você imagina, a aula começava às 2, o aluno chegava às 2h30, 3, era o inferno na Terra. E aí passaram-se uns 2, 3 meses, eu reuni a equipe e falei assim, cara, ou a gente dá uma organizada nesse negócio, ou a gente vai, né? E no primeiro dia de aula, eu lembro até hoje, né? Eu lá me apresentando para 180 alunos, sei lá quantos tinham, somando as duas turmas. Terminou, a aluna falou assim, o senhor dá aula na Unicid também, né? Eu falei, dou. O professor de prótese que era de lá, ele não aguentou 1 ano aqui. Né? Tipo, ou você anda na linha, ou a gente te põe para fora, né? Eu falei, puta, olhei para ela e falei assim, cara, você não sabe como é que é endodontista, né? Endodontista é meio... né, assim, o endodontista é meio maluco, né, assim, então, e aí a gente deu um aperto naquela turma, né, eu lembro até hoje da primeira prova que nós demos, eu falei, nós vamos pôr esses caras na linha, sei lá, a nota mais alta foi 4,5, era assim, era um show de 1,5, 2, e aí os caras começaram os caras começam. Aí sabe quando você entra na clínica, todo mundo quieto, trabalhando, não sei o que tal. Turma se forma. Nós somos disciplina homenageada. E eu lembro até hoje, eu não sou de guardar placa, essas coisas, eu acho um pé no saco, desculpe, eu sou bem sincero. Eu vou morrer, não vou levar nada. Temos pessoas iguais aqui do lado. Mas essa eu guardo, porque ela colocou assim, né? Eu não vou lembrar exatamente as palavras, ela falava assim, como é que a gente homenageia uma disciplina que a gente achava que era o Saddam Hussein
né, tomando conta da gente, que era o ditador da época lá do Iraque, né? Então, mas porque vocês colocaram pra gente disciplina, cumprimento de horário, não sei o que e tal. Porque o aluno quer atenção, o aluno quer... Ele quer uma ajuda para filho, né? Exatamente, pô. Educar, né? Não é deixar o filho fazer tudo. Exatamente. Pô, a pior coisa que tem é dizer um não para um filho. Vai ter debate, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter... Mas, cara, depois teu filho cresce e fala assim, pô, pai, aquele não foi sensacional para mim, porque me deu uma visão. Então, assim, mas dá trabalho. O não dá trabalho. O fazer o certo dá trabalho. Né? Porque, assim, eu tive uma situação, assim, eu já vi gente vendendo, assim, o cara tá fazendo o teu curso de especialização, aí ele fala assim, não, agora vem fazer um curso de ultrassom lá no meu instituto. Oi? Você tá fazendo especialização, você tem que ensinar isso aí no curso, cara. Não, eu vou pegar o cara e vou fazer o cara pagar mais um curso lá para... para com isso, né, cara? Vai embora, vai cuidar do seu instituto. Pois é. Né? Entendeu? É a várzea. Então, mas aí, novamente, entramos em questões que são questões éticas pessoais, entendeu? Serve para mim? Não serve pra mim. Então, mas o que eu falo é o seguinte, depois o cara também não pode reclamar, né, Júlio? Aí ele não pode olhar lá para trás e falar, pô, mas eu só me ferrei, né? Eu tive muito azar na vida. Como diz tem um treinador de esporte de alto rendimento, que eu gosto bastante, ele fala que no esporte de alto rendimento você tem sorte, tem sim. A sorte é resultado do trabalho. Claro. É o resíduo do trabalho é a sorte. É aquela diferencinha, às vezes, né? Então é isso, acho que na carreira da gente é isso. Mas em relação a isso, eu sou otimista. Em relação ao ensino, eu estou bastante pessimista. Mas aí eu acho que, assim, a questão do ensino, e aí até a gente volta um pouco para as redes sociais, eu acho que, sim, é preocupante, é extremamente preocupante. Assim, eu nem falo de faculdade pública porque você está fora da curva. São faculdades particulares que não deveriam estar tendo curso, né? Só que aí a gente começa a entrar em toda aquela engrenagem. Então, mas eu acho assim, Simone, mesmo na questão da rede social, né? Nós caímos muitas vezes nessa situação assim, pega um cara, vou pegar o Garofalo como exemplo, tá? Um cara, pô, tudo que ele posta é muito legal, né? Assim, é de qualidade. Mas ele tem um propósito atrás disso. Não é uma coisa jogada. Sim. Entendeu? Ele prepara aquilo. Então, assim, ele quer falar... Tudo bem, tem uma questão ligada aos cursos, mas tem muito conteúdo ligado a conhecimento de alta qualidade. Perfeito? Então, ele tem um propósito. Ele quer disseminar a odontologia de alta qualidade. Sim. Mas eu olho o Garofalo e falo assim, não, vou fazer igual o Garofalo. Vou ficar aqui fotografando as minhas facetas, eu não faço, deixo claro, tá bom? Mas o que você quer fazer? O que você quer atingir? Não, mas eu não sei, eu tô copiando. Então, assim, nós ficamos nesse círculo, assim, um copia, outro copia, o outro copia. Então, assim, a moda que é assim, quem é o Júlio Gavini? Não é assim, não é? Quem é Júlio Gavini? Júlio Gavini é o filho de não sei quem, é endodontista, professor. Então, não, mas quem quer saber isso? Eu não sei. Será que alguém quer saber isso? Sou feio, baixo, careca, né? Assim, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito... Mas eu acho que tem uma coisa importante, professor, que aí eu acho que também o pensamento ele tem que ser um pouco diferente, né? Não, sim. Que é, assim, eu acho que as redes sociais elas deram muito espaço para idiotas, né? Falarem o que eles querem falar. E mas muita gente boa... bons exemplos, né? E muita gente boa acaba se acanhando, né? Porque assim, você não quer entrar no embate. Então, assim, acaba que a gente... Eu vou usar esse termo, mas que não condiz, que se acovardando perante tanta bobagem que é falada, que muitas vezes assim você fala, cara, tem que ter alguém ali que vai ativar isso, não entrar em embate, porque aí eu pego realmente o que o senhor falou lá na parte 1. Você vai falar alguma coisa, o cara te bloqueia. E eu me vejo nessa situação, eu era muito belicosa. Eu não vou. Eu sei. Então, mas eu era muito mais. E aí o professor Calamita, eu falo, eu brinco que ele é meu coach de inteligência emocional. O Calamita não conta? Não, tu não. Ele é meu coach de inteligência emocional.
Hoje em dia, eu olho algumas coisas que me tiram muito do sério, eu até vou lá e comento. Outras eu ignoro. Você comenta, o cara te bloqueia. Mas você sabe que tem nego que não bloqueia. O cara quer um embate. O cara quer, porque sabe o que acontece? Visualização, Ibope, né? Exato, Porque assim, começa... Que aí vira Palmeiras contra Corinthians. Não é isso? Então, o que acontece? O cara que entende que o Bonito postou é legal, começa a defender. O outro que entendeu que aí começa, e é isso que ele quer, é se autopromover em tudo isso, entendeu? Eu estava com o Cunha lá, o Rodrigo Cunha, a gente estava junto nos Estados Unidos no ano passado no congresso da EA em Chicago, ele me falou lá do cara, como é que vocês deixam esse cara publicar? Tá? Eu falei, Rodrigo, você tá dando palco para ele, cara. Você tá dando palco para ele, cara. Esse bloqueou a gente, cara. Entendeu? Meu palco. Mas também tu inventa acesso humor. Entendeu? Então, sim, né? Faz deboche. O cara fala, assim, cara, você são estratégias, né? Assim, que o cara, e aí eu acho que tem algumas pequenas armadilhas que eu acho que a colocação do Calamita tá perfeita nesse sentido, né? Que a armadilha tá montada ali, entendeu? Você só cai, é fácil para você cair. Mas eu acho que tem gente boa em qualquer área. Eu acho que o que me chateia aí não é o cara publicar bobagem, mas às vezes eu vejo um aluno meu curtindo aquela bobagem. Isso me consome. Isso dói assim, não? Isso me consome. Sabe? A gente já viu também. Já esculachou também. Isso simplesmente evita a fadiga. Sei lá, Você evita a fadiga. Porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Meus filhos estão grandes já, né? Meu filho está com 28, minha filha está com 25. Eu nunca falei para os meus filhos, façam isso, façam aquilo. Eu sempre tentei orientar e eu sempre falei para eles isso, né? Eu acho que uma lição que eu aprendi com os meus pais. É assim, o que difere a vida adulta da juventude, vamos colocar assim, é que a consciência da responsabilidade dos seus atos. É assim, toda ação vai gerar uma reação, toda escolha vai gerar uma consequência. E essa consequência, se ela é boa, ótimo. Se ela é ruim, você tem que ter culhão para aguentar aquela consequência ruim. Entendeu? Eu acho que é isso. Quando o cara, se o cara se promove, se ele enxerga o outro como um commodity e tal, são questões que ele vai ter que se acertar um dia com ele. A vida cobra, A vida vai cobrar. Eu acho que cobra, né? Cobra. De alguma forma ela cobra. E esse aluno, ele vai ter que perder essa ingenuidade. Esse profissional, não só o aluno, mas esse cara que ele vai perder essa ingenuidade, né? Pode ser que ele passe uma vida e não aprenda, mas enfim, são coisas que é a vida. Tem muito o que fazer. Temos uma função formadora, obviamente, né? Óbvio que você não vai deixar o cara, mas interferir nas escolhas das pessoas, eu acho que é muito difícil, né? Bastante complicado. Né? Pergunta final, né? Porque já nos alongamos bastante novamente. O senhor vê luz no fim do túnel? Sim, eu acho que sim. Eu acho que todo o processo ele é feito de avanços e retrocessos, né? Eu acho que hoje nós estamos falando de muito. Vou pegar um exemplo objetivo, tanto seja em termos da graduação como em termos da pós-graduação. Hoje sobra vaga de odontologia, tá? Então, assim, 650 escolas, X número de vagas, sobra vaga. Então, talvez esse negócio não seja tão bom assim, mais, né? Esse é um aspecto. E sobra vaga em curso de especialização também. Sim, sabemos. Né? Então, assim, tem curso com 4, curso com 5 e tal. Então, assim, agora, se
se ele tem uma escolha aqui do curso que vai dar todas as ferramentas e todo o conteúdo que ele precisa, e o outro ele vai só pelo preço, aí são coisas que são... Eu entendo que... Mas eu acho que o mercado não acho que se autorregula. Se ele vai se autorregular, mas ele vai ter uma demanda para ele, vai ter um tempo para isso. Quanto estrago vai acontecer para que isso aconteça é muito difícil para a gente mensurar, entendeu? Mas eu acho que até por uma questão da nossa característica da evolutiva, a gente sempre tem um viés de negatividade muito forte, né, nas nossas análises, nas nossas críticas. Aí eu pergunto, né? Será que daqui a 5 anos vai ter Instagram? Não sei, né? Vai ter nesse modelo? Né? Como é que vai ser o impacto da inteligência artificial em tudo isso? Né? No ensino também, enfim. Então é muito difícil a gente... Sim, fazer conjecturas muito longas. Né? Mas eu acho que eu vejo, eu tenho, cara, como vocês, eu tenho alunos excelentes, eu tenho profissionais excelentes sendo formados, né? Esse exemplo da fratura mesmo que eu dei da menina que me mandou, quando eu comecei a conversar com ela falou, pô, professor, eu não tinha pensado. Então, assim, ela foi atrás, então ela chegou na consulta, ela já tinha ido atrás, um aluno de graduação, ela foi procurar na literatura e tal. Você entende? Então, falta às vezes você estimular ou talvez ter o olhar não voltado para o ruim. Deixa o ruim ali, deixa ele... caminhar com as próprias pernas e ter atenção. Esse cara vai se... Eu entendo que uma hora ele... Ou ele desencana totalmente, ou ele vai seguir um caminho bem errado até ele se encontrar, né? Eu acho que ele morre sozinho. Eu fico feliz com a sua visão bastante positiva, até porque isso acaba dando um certo alívio, talvez, porque assim, a gente como trabalha só com a pós, nossa, a gente vê os alunos assim, falando, meu Deus do céu, imagina como é a graduação. Então, mas depende muito, eu acho que da escola. Não, com certeza. Coisas. Assim, eu fiz, né, especialização, mestrado e doutorado dentro da USP, e eu fico muito feliz de saber qual é a visão, né, pelo seu ponto de vista desse aluno que está saindo da faculdade agora, né, recém-formado, e que a faculdade está passando por uma reformulação, que eu acho que isso é extremamente importante, porque assim, no Brasil, todo mundo segue, ou a maioria das faculdades particulares seguem o padrão da USP, né? De certa forma. Hoje está mais. Mas eu acho que é bastante importante isso, a gente ter uma faculdade pública, né, reconhecida internacionalmente e que está pensando também, né, nessas mudanças em tecnologia, em trazer isso pro graduando, que a gente já bateu esse papo. Se quiser finalizar agora com o professor Júlio. Olha, eu quero dizer que professor Júlio Gavina, eu quero dizer que eu venho acompanhando de longe a sua carreira. Eu nunca tive a chance de ter sido seu aluno, né? Eu sou mais novo que você, não muito, mas eu digo a chance porque cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente conversa, eu entendo que a gente tem muitas semelhanças, poucas diferenças, e eu tenho uma admiração crescente por tudo que você vem fazendo, Júlio. Desde o dia que você assumiu a Endo como titular, e eu lembro naquela ocasião, eu ainda tinha uma presença mais frequente lá em Piracicaba, e a gente viu que você foi meio que, olha, não era aquilo que era esperado, mas ali para mim foi feita uma grande justiça dentro de um concurso, e você assumiu, mesmo sendo mais novo, e o que eu vejo no departamento de odontologia da USP, depois que você assumiu, eu não vou fazer média com ninguém, porque eu mal conheço o pessoal do departamento, mas eu sei que a gente viu uma diferença gritante em tudo que aconteceu depois daquele momento. Eu acho que já era um processo que vinha acontecendo na universidade. O Bombana foi um cara importante para tudo aquilo que aconteceu, mas assim, a gente percebe que tem o seu dedo, né, tem essa sua inteligência emocional, isso eu percebi ao longo das nossas últimas conversas.
quisera eu ter esse mesmo nível de inteligência emocional, né, que eu não consigo desenvolver, por isso Depende do... Depende do momento. Mas tem 100 anos que ferve mais e menos. Eu fico completamente irracional no Allianz Parque. No Allianz Parque. Mas ali é um lugar que a gente pode ficar. As pessoas que me conhecem ali, elas se estranham, assim, não, esse cara é outra pessoa. Mas ali era o combinado com o meu filho. O filho entrou no portão do Allianz aqui, você pode xingar o que você quiser, falar o que você quiser e tá tudo liberado. Mas dentro daquele espaço. Mas enfim, Júlio, eu sei, eu tô brincadeiras à parte, assim, realmente... eu acho que o seu trabalho como diretor da faculdade, eu tenho algumas pessoas muito próximas lá dentro, converso com muita gente que já está lá na faculdade há bastante tempo como docente, e a gente escuta sempre coisas muito positivas em relação a tudo que você pôs a mão, vem fazendo. Eu acho que houve uma grande... O seu período e o do Sal na frente da SBN foi um período muito importante para o desenvolvimento de algumas ideias que hoje estão sendo colocadas em prática. Eu fui um cara que entrou tardiamente na associação, até por conta enfim, de várias questões, mas hoje eu acredito bastante nela, né? Acredito muito nas coisas que vocês vêm fazendo e sigo isso. Então, assim, ter você aqui hoje foi um grande prazer, né? Sinta-se abraçado. Eu realmente eu tenho uma grande admiração. Agradeço. E além de tudo, né, como docente, que assim, eu pelos poucos períodos que eu tive contato com graduação, alguns poucos anos, e tudo que eu participei de ensino, a dificuldade que se tem aqui no Brasil para participar, ter a energia que vocês têm, a empolgação que você tem, mediante tantas coisas complicadas e difíceis, eu tenho que tirar o chapéu, porque vocês têm algo além do normal. A gente não vem com essa coisa que... né? Enfim, então pra gente é um prazer. A gente veio gravar um episódio, acabou virando dois, né, Simone? E é uma imensa Isso porque honra. nem falaram de futebol, hein? Não, de futebol é desnecessário. Tirando quem tem mais tem 12. a renovação do técnico para desespero dos outros. A conta é rápida, né? Para desespero da galera. Quantos mundiais? Brincadeira. Para desespero da galera. Para desespero da galera, a Bel fica até 2025, né? Então, estamos aí. Temos um futuro verde pela frente. Mas muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço. E espero que a gente consiga receber, que isso aqui dure mais alguns anos, né, Simone? E que a gente consiga te receber novamente, porque tem muito mais coisa para falar. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e acho que a gente tem que trabalhar junto aí para odontologia e para endodontia. Obrigado. Obrigada, professor. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Assistam a parte 1 e a parte 2. Não dá para dizer sigam o professor Júlio nas redes sociais, porque ele já falou que não é o cara das postagens, assim como o Eudes. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Tem a página da FOUSP, né? A Endo FOUSP. Vocês têm o Go Endo também. Então, sigam eles lá, para que vocês também, né, tenham conteúdos de qualidade que são postados pela equipe lá do professor Júlio, o professor Celso, enfim. Então, até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado.